Louvamos, exaltamos o Espírito Santo de Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Senhor absoluto, Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida. Amados, é sempre uma alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Entendemos que não há nenhuma atividade humana mais nobre do que esta. Então você é bem-vindo e essa aula de número 250, Palavra Poderosa, em que estamos tratando sobre o assunto, o tema é libertação financeira na sua 4ª edição e trazendo uma abordagem sobre globalização e dentro dessa globalização o risco que nós estamos inseridos em que está se trazendo na atualidade um verdadeiro colapso financeiro, econômico e fome e que inevitavelmente atingirá a todos. É, portanto, a liberação do 3º cavaleiro do Apocalipse, o cavalo preto que traz na sua mão uma balança, medindo o trigo, medindo a cevada em que muitas pessoas nesse planeta não terão o que comer no futuro muito próximo. Estamos trazendo a realidade sobre o dano que a agricultura animal tem feito hoje em relação aos recursos naturais, né? E queremos continuar a partir do ponto da aula passada, dizendo que esse desastre ambiental que deveria ser combatido pelas organizações que trabalham na área da ecologia, que somente estão preocupados superficialmente, veja bem, superficialmente com desmatamento, queimadas, escassez de água, fome mundial, emissão de CO2, com pesca predatória, com plástico, com papel, com reciclagem, com óleo e outros elementos. Querido, estamos exatamente no meio da maior extinção em massa de todos os tempos. Acorde, igreja. Perceba o que está acontecendo hoje. Acabam com as florestas para plantar soja geneticamente modificada para alimentar animais. Não pessoas. Vacas para alimentar frangos e fazenda de peixes. 91% da floresta amazônica até agora foi destruída por causa da agricultura animal. Esta é a principal causa da destruição ambiental. É a agricultura animal. E por que essas organizações não combatem exatamente aquilo pelas quais elas se propuseram a combater? Por quê? É muito fácil entender. É muito fácil entender. É uma questão meramente política? Sim. Essas organizações, todas elas têm uma diretoria. E muitos desses diretores, eles têm conchavo político. Eles são críticos, sim, mas têm ramificações políticas. Então, eles tentam maximizar o número de pessoas que fazem doações. É verdade. E essas organizações, se elas taxarem o povo para não consumir carne, para não consumir produto animal, inevitavelmente vão cortar os seus subsídios. Como que as pessoas vão mudar de hábito? Como que as pessoas vão deixar de consumir derivados de animais que elas tanto gostam? Então, certamente vai diminuir o financiamento, vai diminuir o investimento. Assim, eles não querem atacar o principal problema. Eles não podem, porque isso significa falência. Como é que vai atacar a força motriz da devastação ambiental? Então, o grande negócio é criar e matar animais para alimentação, para o consumo. Isto é o que realmente está matando o planeta Terra.
Como falar de sustentabilidade sem combater o foco principal do problema, amados? É só você visitar o site dessas organizações que tratam sobre meio ambiente. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um material vasto falando sobre sacos plásticos, por exemplo. Falando sobre outro tipo de lixo, mas nada sobre a agricultura animal. Você vai encontrar falando sobre pesados, né? Materiais pesados como pneus, como freios de carro, sobre pesticidas. Mas o centro, que é a agricultura animal, está no topo da poluição da água, mais do que qualquer outra coisa. Você não vai encontrar. E aí nós concluímos que as pessoas não querem falar sobre o assunto. Por isso, inevitavelmente, entenda o seguinte, levariam essas pessoas à responsabilidade, a terem que parar de consumir produtos de origem animal. E como a população global não quer parar de consumir produtos de origem animal, elas preferem não falar sobre o assunto. É muito fácil entender. A intervenção humana nas florestas se dá por motivo da extração de madeira e também por causa do agronegócio. Sim. De acordo com especialistas do Banco Mundial, eles afirmam que o aumento dos gases que vem da agricultura animal para o efeito estufa são responsáveis por 52% do índice do padrão global. De todo o efeito estufa, 52% é só da agricultura animal, que provocam as mudanças climáticas causadas pelo homem. Já no ano 2009, a Patrulha Mundial declarou que a agricultura animal causa 51% da emissão dos gases do efeito estufa. E que os transportes eram responsáveis apenas por 13%. Dá para entender isso? Por outro lado, a Organização das Nações Unidas, a ONU, disse que é entre 18% ou 30%, o que é mais do que todos os transportes juntos. A maior parte refere-se ao desmatamento e ao lixo que os animais produzem, que são 130 vezes maior do que a população imagina, ou melhor, do que a produção de todo o lixo, de toda a raça humana mundial. Isso sem qualquer benefício, sem qualquer tratamento. Amados, atualmente, somente nos Estados Unidos, veja bem, 50% de todo o seu território é utilizado para agricultura animal. Hoje, metade dos Estados Unidos somente para agricultura animal. Somente para termos uma ideia, para produzir 1 litro de leite são necessários 1.000 litros de água. Quase 1/3 da terra do planeta está virando deserto, para você ter ideia. Isso por causa da agricultura animal. Agora, se você observar, quem é que faz lobby sobre esse assunto, sobre a agricultura animal? São os maiores produtores de alimento do planeta, evidentemente. E quanto maior e mais ricos eles ficam, né? Eles produzem mais. Politicamente, né? Eles estão agindo dessa maneira. Porque eles têm poder político.
A Organização Aliança pela Agricultura Animal dos Estados Unidos, para você ter ideia, é o maior grupo de lobby daquele país. A indústria de carne e de laticínios tem apoiado projetos ou financiamentos das organizações que trabalham com o meio ambiente. E você acha que o meio ambiente vai contra eles? A indústria da agricultura animal é uma das maiores e mais poderosas indústrias do planeta. Para você ter ideia. Como então ser um ambientalista nesse meio, sem comer alimentos de origem animal? É possível ser um vegetariano ou um vegano saudável? A alternativa é trocar a proteína animal pela proteína vegetal? Podemos consumir e até considerar que todos os alimentos que o ser humano necessita está no reino das plantas. Olha, veja bem, o leite de vaca, na verdade, é um fluido de crescimento para bezerros, ou seja, transformar um bezerro numa vaca. Foi para isso que Deus criou o leite da vaca, não para humanos. O leite da vaca tem esse objetivo. O objetivo do leite da vaca não é alimentar seres humanos. Entenda isso. Entenda o seguinte. No ano 1812, a população global era de 1 bilhão de habitantes. Já no ano de 1912, aumentou para 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Sim. Quando chegou no ano de 2012, os habitantes do planeta atingiram a incrível marca de 7 bilhões de pessoas. Agora veja. Esta população cria 70 bilhões de animais em fazendas. A população humana, ela bebe 19 bilhões e 680 milhões de águas todos os dias. E come 9 milhões e 510 mil quilos de alimento diariamente. Mas só o 1 bilhão e 150 milhões de vacas que existem no mundo bebe sozinhos 170 bilhões de litros de águas por dia. E consome 61 bilhões e 150 milhões de quilos de alimentos por dia. Dá para ficar com a cabeça quente, não é verdade? Eu sei. E esse não é um problema populacional, é um problema de população que come carne. Paramos por aqui. Que Deus te abençoe grandemente. É claro que ministrar nessa dimensão exige mudança radical de hábitos, em que nós, seres mortais, não estamos dispostos a migrar, né? Mas entenda por que o planeta Terra está sendo devastado. Entenda por que a fome está chegando. Entenda por que os produtos vão aumentar de uma forma meteórica, avassaladora, e muita gente não terá dinheiro para comprar um simples pãozinho na padaria. É por isso que o terceiro cavalo do Apocalipse diz: uma porção de trigo por 1 denário. 3 porções de cevadas por 1 denário. Deus abençoe grandemente e que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre dessa condenação. Eu quero lembrar que aqueles que têm intimidade com Deus, esses estão no esconderijo do Altíssimo e essa maldição, essa malignidade não os alcançarão. Deus abençoe grandemente. Amém.